eu vi que existem algumas modificações que já estão visando as eleições municipais, mas que suscitaram o debate daquilo que você tem falado, e eu também, sobre a necessidade da reforma política, né? É isso aí, Gerson, é uma oportunidade preciosa para a gente mostrar tudo que a suposta democracia brasileira não é, né? Porque tem 8 pontos nessa reforma aí, e cada um deles permite uma comparação fulminante com as soluções que se dá para essas mesmas questões nas democracias, né? Então, é aquele ponto que eu vivo batendo. Cara, o problema do Brasil é um só, né? Nós temos que mudar quem tem o poder de mudar as coisas e não ficar fazendo, precisamos fazer esta mudança, aquela outra mudança, acabar com este foro, com esse... Isso tudo é consequência de que quem manda são eles. Então, essa reforma aí é a reforma feita em benefício próprio, para relaxar a regra de contribuição. Tal. Então, se a gente tivesse tempo de comparar cada coisa dessa com o que acontece na democracia, eu acho que a gente precisa guardar esse material para uma próxima live consistente em cima disso, né? Porque eu, como disse para vocês, eu acompanho há vários anos, né, esse processo de legislações de iniciativa popular nos Estados Unidos, né, como é que são os processos. E uma dos temas que tem fervido desde a pandemia são as regras eleitorais. Só que lá, então, existe um capítulo especial para essas regras, né, nas instituições que cobrem e acompanham esse nível da democracia americana, que é o verdadeiro, que é o dos estados para baixo, né, onde tudo é decidido no voto, né, com a participação estrita do cidadão, né? Nada é decidido sem o carimbo final do cidadão. E quando é decidido sem o carimbo final do cidadão, o cidadão vai lá e anula. Então, é ele que tem os poderes que aqui o político tem. E isso aqui, essa reforma, é a negação de tudo isso. Então, eu que acompanho essas coisas, eu tenho visto, por exemplo, só este ano, né, alterações de regras eleitorais, e isso é constante, são mais de 300 e tantas leis e alterações de regras de eleições nos níveis municipal, estadual e local, que é menos do que o municipal, né? São pedaços das áreas municipais, nos Estados Unidos, né? Feitos pelos legisladores locais com anuência sempre do cidadão, né? Ou por iniciativa do próprio cidadão. E essas regras, cada um tem a sua regra, cada grupo vota como quer, né? Como ele decide que é melhor para ele, né? As regras de candidatura, né? As regras para você qualificar uma questão para ir a voto, né? Cada local tem as suas, né? O cidadão que trata disso segundo as contingências do lugar dele, onde ele mora, que ele conhece. Não é o cara de Brasília. Isso é tudo uma coisa de um nível de absurdo que me dá gastura e preguiça de explicar, porque você tem que voltar 300 anos para comparar a situação brasileira com a situação desse pessoal, né? 300 anos nós estamos para trás. E essa reforminha aí é isso, quer dizer, federações partidárias, regras de prestação de contas para facilitar a prestação de conta, para o cara não ter que prestar tanta conta, né? Regras para propaganda, né? Quem pode financiar ou não a eleição, né? Registro de candidatura, tudo isso é decidido lá entre eles, né? O cidadão brasileiro não fica sabendo jamais de como é que isso acontece, né? Se mudou ou não mudou, ele não sabe, porque ele não sabia como era a situação anterior, não vai saber como é a situação agora, depois dessa mudança, que responde exclusivamente
aos interesses dessas máfias em luta pelo poder aqui no Brasil. A total revelia do cidadão, né, do eleitor. Inclusive, as regras são fundamentalmente para falsificar a vontade do eleitor. Só no Brasil, só quem tem acima de 200 mil votos realmente recebe esses votos. E mesmo assim, uma parte desses votos vai para o dono do partido, que distribui ele para um monte de gente que você não votou. E ninguém sabe disso. Né? Aí tem regra de financiamento de campanha, de inelegibilidade, violência política contra a mulher em eleições. Então, estão criando regras desse tipo. É tudo alheia o eleitor do processo eleitoral.